Salve, salve meus queridos, professor Red aqui e a aula de hoje é condutor em equilíbrio eletrostático. Bora junto! Definição, o que é um condutor em equilíbrio eletrostático? Em primeiro lugar, condutor é um material que tem liberdade nos seus portadores de carga, eles podem ir para onde eles quiserem. Em equilíbrio eletrostático significa que as cargas dele estão em movimento desordenado. Ou seja, elas estão indo para cima, para baixo, para um lado, para o outro, a gente não faz ideia de para onde elas estão indo. O que isso significa? Significa que não tem corrente elétrica passando por esse condutor. Lembrando que corrente elétrica é um fluxo ordenado, organizado de portadores de carga. Aqui eu não tenho isso, aqui eles estão uma bagunça, então esse é um condutor em equilíbrio eletrostático, não tem corrente elétrica nele. Propriedades desse carinha aí. Primeira propriedade é que todas as cargas em excesso que ele possui estão acumuladas na sua superfície. Então, se ele tem cargas negativas ou cargas positivas em excesso, não importa. O que importa é que elas vão ficar todas acumuladas na sua superfície. Beleza? Em segundo lugar, todos os pontos internos e na superfície possuem o mesmo potencial. Aqui eu separei 3 pontinhos, só para exemplificar, tá? Em posições aleatórias, A, B e C. E todos esses 3 pontos aqui possuem o mesmo potencial elétrico, que eu vou chamar de V. Então o potencial elétrico ele é constante em todo esse condutor. O que isso significa? Não tem U, não tem diferença de potencial. E isso é bem lógico, né? Se não tem corrente elétrica, não tem diferença de potencial elétrico também. Próximo. Campo elétrico nulo no interior. Dentro desse condutor em equilíbrio eletrostático não vai existir campo elétrico. É por isso que eu posso usar um condutor desse para bloquear sinal de celular, por exemplo. Experimenta pegar o seu celular e colocar dentro do micro-ondas. Não liga, tá? Só bota ele lá dentro. O que você vai ver? Vai ver que o sinal dele vai sumir. Por quê? O meu micro-ondas é considerado como sendo um condutor em equilíbrio eletrostático, ele possui uma malha ao redor dele que bloqueia campos elétricos de entrarem nele. E o campo elétrico é uma das propriedades de uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética possui campo elétrico e campo magnético. Como o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo, então ele serve para bloquear campos elétricos, bloquear ondas eletromagnéticas. Além disso, o campo elétrico na superfície dele vai sempre se orientar na perpendicular. Então, aqui você tem nesse desenho representados vários vetores campos elétricos na superfície desse condutor. E todos eles se orientam perpendicularmente a essa superfície. Beleza? Resumão para você aqui então. As cargas acumuladas todas na superfície, não tem DDP, todos os pontos possuem o mesmo potencial. O campo elétrico é nulo no interior. E o campo elétrico é perpendicular na superfície desse condutor. Show de bola? Bora então ver gráficos de potencial e campo elétrico para condutores esféricos. Então imagina que eu tenho um condutor esférico aqui, de raio R, e eu quero saber como é que se comporta o potencial elétrico nele, desde o ponto central dele até um outro ponto X, qualquer aqui fora. Como nós acabamos de ver, uma das propriedades dele é que o potencial elétrico é sempre o mesmo em todos os pontos. Então você nota que em todos os lugares aqui o potencial elétrico está constante, ele está sempre igual. Ou seja, se você pegar qualquer ponto interno ou na superfície desse condutor, você vai aplicar a fórmula que é V igual a KQ sobre D, só que no lugar da distância você vai colocar o próprio raio da esfera. E esse vai ser o potencial desse condutor em qualquer ponto dele, não importa se está mais perto ou mais longe. Estando interno a ele ou na superfície, vai ser V igual a K vezes Q sobre R. Beleza? Quando vai para fora, daí o potencial é proporcional a 1 sobre D. Ou seja, conforme a distância aumenta, o potencial diminui, como a gente já havia visto em aula. No campo elétrico, a gente tem uma parada um pouquinho diferente, então muita atenção. No campo elétrico, nós temos no interior da esfera um campo elétrico nulo. Então, ele é sempre nulo enquanto ele está no interior. Enquanto ele está fora, ele obedece
a relação E igual a K vezes módulo de Q dividido por D ao quadrado. Nada demais até aí. Na superfície é que o bicho pega. Quando o campo elétrico está na superfície, ou seja, a distância é exatamente igual ao raio da esfera, o campo elétrico na superfície vai ser metade de um campo elétrico próximo. O que é um campo elétrico próximo? É um campo elétrico que está fora, que obedece a essa relação aqui. Então, um campo elétrico na superfície vai ser igual a K, que multiplica módulo de Q, dividido por a distância nesse caso seria o próprio raio, então eu teria aqui o raio ao quadrado, só que isso tudo ainda seria dividido por 2, ou seja, apareceria um 2 aqui nesse denominador. E é assim que eu calcularia o campo elétrico na superfície, tá? Bem diferentão, mas esse é o único ponto de divergência aqui no estudo do campo elétrico. O resto é aquilo que a gente viu. Fora E igual a KQ sobre D ao quadrado e dentro 0. Beleza, rapaziada? Foi isso a aula de hoje. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.